Olá, meus irmãos. Norberto Peixoto falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade para o nosso canal no YouTube e para a fanpage Pérola de Armatiça. Quero fazer algumas considerações sobre mediunidade, um assunto que a gente tanto fala e está sempre atual, né? Mediunidade terapêutica versus mediunidade preventiva. Mediunidade é uma só, mas são dois enfoques diferentes. O que é a mediunidade terapêutica? A mediunidade terapêutica é o modelo clássico da mediunidade, né? Que ela tem um objetivo, assim, no senso popular, né? De uma ação terapêutica. Ela é paliativa, ela é sintomática, ela alivia determinados sintomas de uma doença ou de algum mal-estar, ou de, enfim, emocional, psíquico, né? E enfermidades que chegam até o físico. Então, a mediunidade, como ela está consagrada e como ela é procurada pelo senso comum, as pessoas que afluem aos centros espíritas e centros de Umbanda, que são referenciais assim no Brasil, que trabalham com a mediunidade, a motivação é a busca de uma terapêutica, de uma ação terapêutica, né? Claro que a gente compreende que por vezes existem carências sociais, não tem acesso a um posto de saúde, e aí há uma substituição, por vezes até que o pessoal coloca assim, pronto-socorro espiritual, trabalho de cura com os médicos do espaço. Então, existe no imaginário essa substituição. E há um modelo vigente, preponderante, digamos ainda, né? A mediunidade preventiva é um novo, não seria novo, mas é um enfoque que nos leva a uma nova consciência. Mesmo por dentro das agremiações espíritas e umbandistas, o modelo tradicional da abordagem da mediunidade ainda é aquele assim, você tem que trabalhar, você tem karma, você é um espírito endividado, você precisa trabalhar, você precisa fazer a caridade. Então você vem fazer a caridade por uma necessidade, por vezes até impostas, do que por um estado de consciência de serviço do outro. Claro que o médium não é santo. Se o cidadão comum já não é santo, o médium que tem a necessidade, a sensibilidade psicoastral nos seus corpos espirituais, né, sensíveis para o intercâmbio mediúnico, ele traz isso de vidas passadas, com certeza. Mas a gente ter uma abordagem meramente terapêutica disso, numa exigência para você ficar bem, e uma abordagem terapêutica tão somente, ela é limitante no sentido que ela não nos desenvolve uma consciência espiritual. Eu tenho dito em outros vídeos, tenho dito pessoalmente, tenho escrito sobre isso, está saindo um livro agora, Estrela Guia, Povo do Oriente na Umbanda, que Pai Tomé, que é um espírito oriental, ele aborda isso com mais profundidade, que esse modelo clássico da mediunidade terapêutica ele vai ter que ser revisto. E Pai Tomé nos diz que a mensagem que ele nos traz nesse livro, que vai ser lançado em breve, que vai ser entendido daqui 20, 30 anos. E interessante que pela sincronicidade o livro vem bem no meio de uma pandemia, e falando de cura e falando da mediunidade preventiva. O médium ele vai com o tempo, a mediunidade continuada, o exercício, naturalmente ela é terapêutica. Ela vai fechando essas rupturas que nós médios trouxemos na tela etérica, que é uma tela vibratória de proteção que está lá no duplo etéreo e que regula o nosso intercâmbio com o mundo astral. Então, naturalmente, isso vai fechando e tem um tempo, né? Eu digo, mediunato tem um tempo, tem ciclos e tem um tempo. Até porque a gente envelhece, nós não somos infinitos e permanentes nesse corpo físico.
Então, naturalmente, o exercício continuado da mediunidade ele é terapêutico, mas se a gente se acomoda nisso, qual é a consciência que eles estamos angariando? Claro que a gente aprende com os guias espirituais, com as suas orientações, e é chegado o momento da gente ter a visão da mediunidade preventiva, ou seja, é possível, através do exercício da mediunidade, agora falando mais de Umbanda, você ter método e ritos que propiciem esse alinhamento com a alma, esse alinhamento com o Ori, esse alinhamento com o nosso espírito, ou com o nosso orixá, que a gente carrega dentro de nós, essa mônada, essa chispa divina, essa partícula do sagrado que nos acompanha a cada encarnação. Então, por uma sequência de ritos, determinados elementos, dentro da Umbanda, por orixá e por linha, você consegue ter uma abordagem preventiva. E para isso, precisa se rever, por vezes, posicionamento do terreiro, se ele está, que aquele terreiro que ele tem um esforço total para o atendimento ao público caritativo, ele não tem tempo para os seus médios, ele está na mediunidade terapêutica ou assistencialista, ele não está fazendo a mediunidade preventiva, porque a mediunidade preventiva requer trabalho, elaboração de ritos, requer métodos. Eu vou dar um exemplo de mediunidade preventiva na Umbanda, que é o Amaci. O Amaci, a lavagem de cabeça com ervas, é um exemplo de mediunidade preventiva, quando vem com orientação e que nos exige um estado de consciência, de entendimento, o que esse rito está representando, simbolizando, o que eu tenho que interpretar desses significados na minha vida. E aí, outros ritos que podem ser elaborados, frentes de orixás, né? Chamadas por linhas, falangeiros, guias, e aí cada casa associando a prática ao estudo e seus elementos de rito, aí varia de casa para casa, você consegue elaborar um calendário num esforço de mediunidade preventiva, minimizando ao menos na corrente o apelo terapêutico ou assistencialista da mediunidade. E quando a gente fala prevenção, eu tenho um exemplo prático. Nós, quando começamos a adotar essa postura de 6, 7 anos para cada mediunidade mais preventiva, reduziu significativamente os prontos-socorros dentro da corrente, os pedidos de atendimento individualizado, porque os médios a gente começou a perceber que a corrente começou, como é preventivo, então ataca as causas e os efeitos se minimizam, então os desequilíbrios, as enfermidades, a emoção fica mais trabalhada, o mental fica mais claro, você fica mais alinhado com o seu espírito, com o seu orixá. Não estamos aqui criticando qualquer prática mediúnica, mas é chegado o momento da gente começar a reavaliar com profundidade a mediunidade quanto mero assistencialismo ou mera ação terapêutica que ataca, ela é paliativa, ela ataca o sintoma, o efeito, ela alivia momentaneamente, mas ela não é definitiva, ela não é perene. O que é perene é aquilo que está dentro de nós, que são as causas que elas geram esses efeitos mais externos que impactam no nosso equilíbrio. Então, a mediunidade preventiva associada ao estudo e ao entendimento do símbolo, do simbolizado e do significado dos ritos, ela vai nos levando a um novo estado de consciência. E qual é a consciência fundamental que nós temos que desenvolver, né? Deslocar a nossa ação daquele entendimento que a mediunidade é caritativa, e ela sempre o será, mas que eu tenho que trabalhar para curar algo em mim, uma enfermidade que eu trago, uma dívida com a lei divina do passado. A gente sabe que o médium não é santo, mas deslocar o entendimento da mediunidade tão somente desse assistencialismo terapêutico, né, para consigo mesmo, deslocar
A mediunidade para a consciência do serviço a Deus através do serviço ao semelhante. Entender que a mediunidade é a possibilidade de servir a Deus através do serviço ao semelhante, de forma incondicional, sem queremos angariar nada em troca, ou seja, estarmos equilibrados, né, alinhados com a nossa espiritualidade, com o sagrado que está dentro de nós, com Deus interno, que é o orixá que a gente carrega, o ori que a gente carrega, alinhado, verticalizado, e aí sim no serviço com a consciência de servir tão somente a Deus através do serviço ao semelhante. No olhar de Norberto Peixoto, porque essa consciência nós levamos para o além-túmulo. Os sintomas, os paliativos, os alívios paliativos que o exercício da mediunidade, tão somente terapêutica, nos dá, são fugazes, não são perenes, o quanto é um estado de consciência que a gente adquire. E para isso, temos que ter a prevenção, e a prevenção ela exige autoconhecimento, ela exige interioridade, ela exige uma nova abordagem da mediunidade nesse início de terceiro milênio, cada vez mais consciente. Cada vez menos raríssimos médiuns inconscientes, preponderando hoje a irradiação intuitiva. Eu sou Norberto Peixoto, mais uma vez falei do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, meu irmão, meu saravá fraterno, meu axé, meu namastê. Até a próxima oportunidade.